Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Para falarmos corretamente sobre aquilo que o Evangelho transmite, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Olha o que fala em Atos, capítulo 4, versículo 7 ao 12. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? O que estava acontecendo? Os apóstolos tinham curado uma pessoa e, por incrível que pareça, as pessoas estavam bravas de por que eles tinham curado aquela pessoa. É um absurdo, né? Mas vamos lá, olha o que Pedro responde. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Olha que interessante o que fala agora, olha. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Muito direto esse texto, né? E muito claro aquilo que Pedro fala para eles. De tudo que falarmos e fizermos, o resumo do evangelismo deve ser sempre esse que Pedro declarou: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Somente Jesus Cristo salva. Com todo o respeito que tenho pelas pessoas que seguem outras religiões e outros deuses, nunca posso deixar de declarar essa verdade única e inegociável: só Jesus salva. Algumas religiões têm, sem dúvida alguma, ensinamentos práticos maravilhosos, mas só Jesus Cristo salva. E não sou eu quem diz isso, mas a palavra de Deus. Assista em nosso canal o vídeo Será que todas as religiões são boas? E entenda o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Lucas capítulo 24, versículo 44 ao 49, diz assim: depois Jesus disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem o que as Escrituras Sagradas dizem. E aí ele disse: o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Aqui estava Jesus falando sobre a descida do Espírito Santo sobre a vida deles. E falar dessa mensagem a todos ao nosso redor é responsabilidade minha e sua, de todo aquele que se diz cristão. Talvez você diga: mas eu acho que eu não sou cheio do Espírito Santo. Tudo bem. A melhor maneira que eu conheço para que você e eu possamos ser cheios do Espírito Santo é ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, louvar a Deus todos os dias e frequentar uma igreja que realmente ensina a palavra de Deus. Faça isso e você será cheio do Espírito Santo. Isso não somente fará com que você evangelize outras pessoas, mas também transformará cada área de sua vida. Evangelizar é maravilhoso, porque nós podemos evangelizar aonde estivermos, em qualquer situação. Basta respeitarmos a individualidade de qualquer pessoa e de cada pessoa aonde estivermos. Em 1 Pedro 3, do versículo 5 ao 16, diz o seguinte: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e também o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos, olha que legal,
Esteja sempre pronto para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm, a fé que vocês têm. Porém, faça isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Ou seja, se fizermos as coisas corretas, Deus nos dará a boa fama para que o Evangelho possa alcançar as pessoas através da nossa vida. Poder evangelizar em qualquer lugar, em qualquer momento. Isso não quer dizer que nós vamos sair importunando a todos e dizendo a todo momento que eles vão para o inferno por não aceitar a Cristo. Embora isso seja verdade, Deus nos dá, através do seu Espírito Santo, a forma correta de levar o plano da salvação a cada uma das pessoas aonde estivermos, com sabedoria, com discernimento, com a unção de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Certa vez eu fui a um curso sobre coaching empresarial. Havia mais de 5.000 pessoas no local. E quando estávamos voltando de um intervalo, alguém tinha sentado no meu lugar e aí virou aquela meio que bagunça e eu sentei perto de uma pessoa que eu não conhecia. Então, em meio à explicação do palestrante, o palestrante pediu para que nós falássemos para a pessoa que estava ao nosso lado qual era o nosso propósito de vida. Naquele momento, ficou um grande silêncio no lugar, então eu pensei, bom, eu gosto muito do meu trabalho, de tudo que eu faço, mas eu não tenho dúvida que por mais que eu faça nesta vida, tudo vai durar uns 40 anos, no máximo, 50, 60, sei lá, mas depois disso eu vou para a eternidade. E o meu propósito, sem dúvida, é ajudar as pessoas a conhecerem a Deus. Então Deus me disse, fale isso a esse rapaz que está ao seu lado. Eu confesso que eu fiquei com receio, porque todos estavam naquele curso buscando um sucesso profissional. Era algo relacionado ao empresarial. Não tinha nada a ver com religião. Embora para mim tenha tudo a ver. Mas eu sei que 90% das pessoas não pensam assim. Acham que religião e vida com Deus é uma coisa e prosperidade é outra. Eu não creio assim. Mas eu sei que as pessoas muitas vezes pensam assim. Mas Deus me incomodou demais com aquele assunto. E eu não poderia deixar de falar a verdade que eu tenho vivido. Então eu virei para a pessoa que estava ao meu lado e disse, olha, tudo que eles estão ensinando nesse curso é verdade e realmente funciona. Inclusive, muito disso eu tenho colocado em prática em minha vida e tem funcionado muito. Mas eu preciso te dizer que o maior coach de todos os tempos, o maior treinador de todos os tempos é Cristo. Pois ele nos ensina a resolver tudo isso em nosso dia a dia e também resolve a questão da nossa eternidade. E tudo isso através do manual da vida que ele nos deixou, a Bíblia Sagrada. Aquela foi uma experiência sem igual para mim. Aquele rapaz olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e disse que antes de sair da casa dele, ele estava pensando que precisava fazer algo em relação à sua vida espiritual, mas não sabia que direção tomar. Curioso que ele também tinha perdido o lugar e tinha sentado ao meu lado por acaso. Será que realmente o acaso existe? Bom, depois daquela situação eu conversei com ele sobre o assunto, falei para que ele procurasse uma igreja séria em sua cidade, porque ele era longe de onde eu morava, que ele orasse a Deus pedindo que Deus lhe desse a direção, indiquei uma Bíblia para que ele leia na linguagem de hoje, enfim, realmente Deus preparou aquele momento tão especial. Naquele exato momento, Deus me usou para falar de Cristo de uma maneira especial. Não tinha nenhum líder religioso ali, por perto, nada. Apenas eu, alguém comum em meio a tantas pessoas. Fui a resposta de oração para falar do Evangelho para uma pessoa que eu nunca tinha visto. Assim como aquele vendedor de cocada fez comigo, lá atrás, lembra? Essa é a força do Evangelho, a força do evangelismo. Ela vai muito além do nosso entendimento, muito além daquilo que a gente pode imaginar. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br